a tua. Ah pá, fogo, eu já tapei, vais ver. Magic: The Gathering é um jogo de cartas criado pelo gênio Richard Garfield e publicado pela primeira vez em 1993 e teve expansões até aos dias de hoje. Certo que devem existir regras que já nem estou a par, visto que não jogo isto há anos, mas este é considerado o pai de todos os jogos de cartas colecionáveis. E foi um sucesso enorme. Eu tenho memórias de andar a jogar isto com os meus primos e com os amigos da escola desde as primeiras edições. Eu ainda tenho estas cartas e, apesar de não jogar com ninguém hoje em dia, considero as relíquias dos meus tempos de infância e adolescência. O jogo era tão bom e entusiasmante. Basicamente somos feiticeiros que vão buscar energia ou mana a terrenos específicos para executar magias. Podemos invocar criaturas, executar feitiços nos nossos turnos, mágicas instantâneas em qualquer turno, encantamentos, usar artefactos e cada carta tem regras próprias que afetam o desenrolar do duelo. E o objetivo? Retirar todos os pontos de vida ao adversário. E o mais interessante é que existem ainda fações representadas por cores. A magia azul é focada nos elementos de água e ar e em ilusões. Verde no elemento terra e na força bruta da natureza e todas as suas criaturas. Vermelho, com o elemento fogo, foca-se no caos e força bruta. Branco para a luz e magia de cura e proteção. E preto para a escuridão e magias corruptas e diabólicas. Podemos juntar até várias cores num baralho e criamos assim estratégias muito interessantes. As ilustrações são incríveis, as do John Avon e Rob Alexander são as minhas preferidas e praticamente todas são misteriosas e algumas até arrepiantes e muita gente gostava das cartas mais por elas do que pelo jogo propriamente dito. Algumas nunca me saíram da memória, como a beleza da tranquilidade e a força da tempestade Aether e o avatar da mágoa. Eu detesto esta carta. Sabem porquê? Eu tinha um amigo que sempre que jogava isto, ganhava o jogo. Sem hipóteses, mesmo. Eu tentei ganhar, mas esta bruxa aparecia sempre para me estragar o dia. E depois lançava este pesadelo. Isto foi antes da internet como a conhecemos hoje, por isso este jogo acabou por unir muito mais as pessoas. Foram os meus primos que me ensinaram as regras e foram os meus amigos que me ensinaram a jogar cada vez melhor. E a não ser mau perdedor, porque eu perdi muitas vezes. Mas tal como qualquer outro jogo de cartas existe o problema de se não há mais ninguém para jogar, não há muito que a gente possa fazer. E jogar comigo próprio é um bocadinho triste. É aí que entram os videojogos. Existem vários jogos, sendo o mais conhecido e recente Duels of the Planewalkers, cuja edição mais recente saiu em 2015, mas como o nome indica está mais focado nos duelos, sem mais nada a acrescentar. A passagem de um jogo de cartas para videojogo deveria ser mais apelativa, como tornar real o que se imagina com ilustrações e regras. Battle Mage e Battlegrounds aproximaram-se mais disto, representando visualmente o que aconteceria num duelo de feiticeiros neste universo. Mas o jogo que merece mais a nossa atenção é este RPG de 1995 intitulado apenas Magic: The Gathering, mais conhecido por Chandalar por ser o nome da terra onde se desenrola. E apesar deste jogo não ter visuais espantosos nem efeitos de outro mundo para representar os duelos, a aventura à volta do jogo de cartas é muito interessante e viciante. Jogo que a melhor forma de vos explicar é mostrando-vos o jogo propriamente dito. Vamos começar por criar a nossa personagem e escolher a dificuldade. A dificuldade não é a típica fácil, normal e difícil, mas sim profissões mágicas como aprendiz, mágico, feiticeiro e bruxo. Quanto mais difícil, mais vantagens têm os nossos adversários e mais misturado está o nosso baralho. O que raio quero eu dizer com isto? Tem a ver com as cores que nós escolhemos. Como já disse, existem 5 cores para diferentes tipos de magia, e cada uma tem características próprias. Dependendo do nosso gosto, começamos o jogo por escolher a cor predominante no nosso baralho. E digo predominante porque quanto maior for a dificuldade, mais cores vamos ter misturadas no nosso baralho de origem. Por exemplo, eu escolhi a magia verde, mas o meu baralho tem imensas cartas azuis e algumas pretas misturadas com outras verdes. Claro que começo por vender o que não me interessa para poder comprar as cartas que têm mais a ver com o meu tipo de estratégia. Mas estou a saltar um passo importante, o da criação de personagem. É possível escolher e customizar uma personagem que nos vai representar ao longo da nossa aventura. Após refletir muito tempo, julgo ter feito a escolha certa. Este sou eu. Conseguem ver as semelhanças? E o meu nome é... Maria Teresa. Lindona!
É preciso dizer que o mapa é sempre aleatório e está disposto por zonas relacionadas com os 5 tipos de terreno: planícies, pântanos, florestas, ilhas e montanhas. Temos uma única meta, que é derrotar os 5 bruxos, mas isso não vai ser tarefa fácil, estamos fracos e com um baralho limitado. Primeira coisa a fazer: organizar o nosso baralho. Vendemos as cartas que não queremos e vamos comprar novas. Cada cidade tem algumas cartas à venda e não foi nada fácil para mim perceber que para comprar uma carta tenho de a selecionar e carregar no Y de Yes. Mas anos e anos de experiência no MS-DOS ensinaram-nos a chegar a estas conclusões. Nós podemos explorar o mapa livremente e vamos encontrando inimigos cada vez mais desafiantes, com pontos de vida cada vez maiores e cartas cada vez melhores. Para estarmos à altura, porque eu bem tentei, mas levei uma sova destes maníacos sortudos, temos de percorrer cidades em busca de cartas novas e falando com velhotes que tanto nos podem dar missões como podem simplesmente dizer coisas como... Ok, vou-te só ignorar para ali, tá bem? Até já! Mas quando estamos a jogar jogos antigos é preciso ter em conta uma coisa. Estes jogos são... antigos. Pode parecer estúpido, mas as regras que nós estamos habituados destes mundos vastos, abertos, dos jogos de hoje em dia, não se enquadram muito nos jogos dos anos 90. Isto porque um velhote me disse que tinha de seguir para o oeste em busca de uma masmorra. E o que foi que eu fiz? Basicamente atravessei todo o mundo para o oeste, enfrentando adversários dificílimos que só deveria enfrentar depois de melhorar muito a minha personagem. Sabem o que aconteceu, certo? Levei na boca. O que a velhote queria dizer era ir para a cidade ao lado, a oeste. Mas já que estamos a falar de Magic, um jogo de cartas, convém explicar como funcionam os duelos de cartas. Não vou entrar grandes pormenores porque o jogo já é complicado o suficiente, mas basicamente temos de retirar todos os pontos de vida do adversário antes que nos tire os nossos. Para isso, usamos cartas que representam magias, como invocar criaturas com diferentes valores de ataque e de vida, magias instantâneas que podem ser usadas em qualquer altura do nosso turno ou do adversário, encantamentos que permanecem em jogo e que afetam uma criatura ou o jogo em geral, e feitiços que apenas podemos lançar no nosso turno. E todas as cartas têm um custo que é pago por mana, e para gerar mana temos de usar cartas de terrenos. Cada terreno invoca uma cor diferente de mana. Perceberam? Fixe. Ok, não é fácil de apanhar à primeira, mas com a prática vamos não só compreendendo como o jogo funciona, mas desenvolvendo também estratégias próprias. Óbvio que sendo este um jogo de cartas estamos um pouco dependentes do que nos calha, mas há um passarinho que me diz que a dificuldade aumenta a sorte do adversário e o nosso azar. Eu perdi. Muitas vezes. E não foi bonito. Inclusive perdi sempre que tentei salvar uma aldeia de um bruxo, não conseguindo um dos objetivos principais do jogo. Estamos bem, estamos. Mas cada vez que ganhamos é uma emoção. Recebemos cartas do adversário e podemos receber pistas para masmorras onde se encontram ainda mais cartas. Lembram-se da emoção de comprar pacotes de cartas? Aqui sentimos o mesmo quando visitamos uma aldeia e temos cartas disponíveis à venda. Ou quando encontramos no mapa principal... Yay! Uma ilha! Este jogo é tão divertido e é talvez o que melhor representa o jogo físico e consegue isso envolvendo-nos numa aventura RPG onde conseguimos salvar chandalar de bruxos maléficos. Usando cartas. Malta, espero que tenham gostado desta análise a Magic the Gathering. Lembram-se do jogo de cartas? Alguma vez experimentaram? Subscrevam para termos mais análises e carreguem no sininho, ok? Até à próxima, pessoal! Crónicas Videojogo!